Boa tarde para todos vocês. Vamos voltar com o Analista Sem Censura na nossa querida terça-feira. Terça-feira passada eu não pude participar, mas eu ouvi que o Brei aprontou bastante, né, na terça-feira passada. A gente aproveitou que você e o Ricardo, que são os nossos pais, estavam fora, né? Papai e mamãe. Papai e mamãe estavam fora. Tia Marília e tio Ricardinho. Tio e Ricardo estavam fora, a gente aproveitou isso e fez a farra. Mas o Marília, aquele seu vídeo que o Tesouro Direto morreu, parece que tá fazendo sucesso aí nas redes sociais, hein? Não, ainda mais eu falando que o Tesouro Direto morreu. Você vê que hoje eu vim de preto, praticamente de preto, porque eu estou de luto, assumindo que o Tesouro Direto morreu. E é impressionante o que a gente viu de tese depois de que o Tesouro Direto não morreu, né? É isso que eu ia falar, ó, a quantidade de copycats depois, né? Todo mundo querendo falar que não, na verdade o Tesouro Direto não morreu, ainda tem alguma coisinha e tal. Eu entendo essas pessoas, agonizando, porque era né? eu o ano passado, né? Todo mundo falava que o Tesouro Direto tinha morrido e eu falava assim, não, gente, não morreu, olha só, tal, inflação controlada, blá, blá, blá. Mas hoje realmente não tem o que falar, né? Assim, eu quero viver, eu quero, mas não tem como. Mas hoje, então, já que o Tesouro Direto morreu, a gente precisa de outro assunto, né? Porque não adianta só ficar falando de Tesouro Direto aqui. Apesar da performance das NTNBs estarem estelares esse ano, né? Assim, já no primeiro dia do ano, a NTNB 2035 principal estava 5%. E caiu, sei lá, para 4,99%. Agora já tá 4,57%. Quer dizer, uma rentabilidade, caiu quase 50 bases. Uma rentabilidade já para os títulos, acho que de mais de 6%, né? Eu tinha visto isso hoje. Tá pau a pau com a bolsa. Né? A bolsa tá com 9. Tá com 9 já? A bolsa tá com uns 8, 9. Caindo hoje um pouquinho, eu tô com né? 7, você tá com 8, entendeu? Ele rema. E mesmo quando a renda fixa tá lá nocauteada pra baixo, ainda faz melhor. Calma que esse ano tem muito ainda. PIB não pegou, crescimento vai pegar, lucros melhores e tal, aí a bolsa verdade. Agora, acelera. Um tema que a gente vai falar hoje e que me surpreendeu, não me surpreendeu, tá no escopo, mas assim, anteontem a bolsa renovou a máxima, né? Isso. 96 mil e qualquer coisinha. Pois é, quer dizer, pra 100 mil tá quase lá. Tá. Já bateu, né? Tem gente falando em 500 mil pontos agora na bolsa. Gente, todo mundo quer polemizar mais. Quem polemizar mais ganha os cliques. Tipo assim, vou falar bolsa em 1 milhão de pontos, tipo, entendeu? Bolsa vale infinito. Aquelas brincadeiras de criança. Mas agora o foco é 200 mil, né? 100 mil já foi. 100 mil é papo do ano passado, né? Igual a morte do Tesouro Direto, já passou. Eu já vi gente cravando que, assim, passou a Previdência 120. É na mosca. 125, Mas aí, a pergunta que não quer calar, que é o grande motivo de a gente ter feito essa pauta aí, Bruce, o que comprar na Bolsa que está renovando cada dia mais uma máxima? O que ainda está bom para se comprar na Bolsa? Tem muita coisa boa, né? As ações do investidor de valor. Então, compre o investidor de valor e seja feliz para sempre. Fala. Não, tipo, a bolsa esse ano tá até diferente, né? Tá estranha, digamos assim. Ela começou, muita coisa que caiu muito ano passado, subiu, ou começou o ano subindo muito, né? Até tuitei sobre algumas vezes, comentei na news. Mas a gente tá vendo, tipo assim, Cielo, que caiu muito ano passado, e com motivo, né? Cielo já anunciou que vai ter os lucros caindo bastante para lidar com competição. O Ambev também caiu bastante ano passado e esse ano abriu o ano subindo. O Sell-side, os bancos e corretoras estão mais otimistas com a Ambev. Eu também não sei porquê, porque não faz nenhum sentido comprar Ambev ao preço que está. Eu prefiro tomar Heineken, né? Não sei quanto a vocês. Que mais? Uma BRF também subiu bem. Via Varejo. Via Varejo está caindo agora, né, com a entrada da Amazon. Mas caiu um pouquinho, subiu bem no começo do ano também. Mas muita coisa que caiu muito no passado, abriu esse ano subindo bem. Então, não sei se é um short squeeze no pessoal. O pessoal que tava short essas ações acabou recomprando, mas foi um movimento meio diferente, assim. Teve fluxo de início de ano? De gringo? Também. Eu acho que não escutei nada excepcional, assim, talvez a mesma coisa, tipo, talvez tenha parado a saída do ano passado, né, que no passado o gringo estava saindo bem. O 96 mil pontos acaba sendo uma referência, né, todo mundo sabe mais ou menos onde que está a bolsa, né.
Mas o que importa no final das contas não é só olhar para o índice de referência, mas sim olhar o que você tem de oportunidade no mercado, né? Então, se você tem a disciplina de olhar empresas que continuam baratas, e a bolsa é muito heterogênea aqui no Brasil, não, lá fora muito mais, mas assim, aqui a gente gostaria que tivessem muito mais empresas listadas, né? Mas apesar do índice que compõe, tá lá nos 96 mil pontos, que a gente considera como recorde, claro, mas ainda existem empresas que estão longe do seu máximo histórico, por exemplo, ou até estão em outros ciclos, né? E aí sim tem muita coisa que ainda está barata e que dá para comprar abaixo do múltiplo da bolsa. Hoje, se eu não me engano, a bolsa está negociando a 12 vezes, né? Perto disso, entre 11 e 13, nunca dá para saber exatamente, né, qual que é o lucro projetado para frente, né? Então, a bolsa está negociando já entre 11 e 13 vezes lucro, e você ainda encontra empresa abaixo de 10 vezes lucro, né? Então... Sanepar, por exemplo, tá 9 vezes lucros. Então, quando você compra uma empresa que você sabe que vai entregar um lucro futuro e está mais barato que a bolsa, né? Em tese você deveria capturar esse ganho independente do que vai acontecer. Se a bolsa vai renovar mais máximas durante o ano, se vai para 100, 120 mil pontos, a gente tem vários estudos que comprovam que no final das contas o que faz uma ação de uma empresa subir é o crescimento de lucro que essa empresa entrega ao longo do tempo, né? Com vários elementos aí que num ano como que a gente pode ter aqui no Brasil, né, de retomada de crescimento, você pode ter expansão aí de margens e por isso os lucros podem surpreender. Além, né, óbvio, de empresas ligadas a alguns setores estatais, etc., onde podem haver surpresas de governança, inclusive privatização, né, que é a cereja no bolo do value investor, né? Não, as estatais estão porrando, né? Mas tem muito estatal ruim que está porrando, tipo Eletrobras. A Eletrobras não tem resultado, nunca teve e nunca vai ter, né? Eles precisam mudar muita coisa na empresa para começar a ver o que a empresa pode gerar. Então, para mim, tudo bem, tem preço e tem preço que é muito barato, mas eu prefiro as que já dão resultado, né? Então tem empresa muito boa. A gente está ao vivo aqui no Facebook também, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou olhando o Facebook. Tem uma pergunta da Cristina, como está o dólar? O dólar está caindo, hoje o primeiro futuro estava 3,70, alguma coisa assim. 3,78. 3,78, né? E tá melhorando na margem, assim, tá indo bem com esse começo de ano um pouco mais positivo para o Brasil em relação ao resto do mundo. E o Eduardo está perguntando, olhando essa subida tão vertiginosa da bolsa, ele quer dizer, não corre o risco de crash? Qual a probabilidade? De crash? O crash você nunca prevê, né? Na essência, o crash é uma coisa que você nunca prevê. É uma coisa que você não está olhando e de repente vem. E assim, quando a gente fala crash é o circuit breaker aqui no Brasil, né? Então quando a bolsa... Eu acho que quis dizer assim, a gente não corre o risco de uma crise. Acho que a gente sempre corre o risco, mas sempre. Na verdade a gente está na ponta oposta, né? Sim. Porque se você olhar os ciclos econômicos, a crise vem depois de um superaquecimento. Então você tem um superaquecimento da atividade, as bolsas, as ações, né, performando muito bem, porque a expectativa de lucro lá na frente começa a ficar exagerada, porque eles começam a perpetuar um crescimento muito forte. Aí entra o Banco Central subindo o juro para controlar a inflação, e aí ou estoura alguma bolha ou alguma coisa assim, e a bolsa dá uma desaguada. A gente está na ponta inversa, na verdade, né? A gente teve 4 anos de crise, agora a economia está finalmente se recuperando, e se recuperando a passos muito vagarosos. A gente vai ter provavelmente o crescimento vai ter fechado a 1,3 em 2018. Nem sei se vai recuperar tanto assim em 2019, depende muito de aprovação da reforma da Previdência e uma série de outras melhoras econômicas, né, e outras reformas, privatizações, enfim. Mas a gente está num ciclo de recuperação. O que não bate tanto com o resto do mundo, né? O resto do mundo, sim, que você poderia falar. China, por exemplo, é uma grande preocupação. Hoje mesmo o presidente falou, o presidente chinês, não é presidente, primeiro-ministro? Deve ser. Acho que é primeiro-ministro. Falou que a gente tem que ter muito cuidado
quando a gente olha a China, né? Porque pode acontecer lá um Black Swan, né, um cisne negro. Mas a gente está na ponta oposta do resto do mundo, né? A gente está num ciclo de recuperação. E não só na parte econômica, mas assim, sempre vai ter um risco político, né? No Brasil a gente tem inúmeros casos de problemas políticos que impactaram a Bolsa, né? Só lembrar que o ano passado teve o Joesley Day, isso impactou fortíssimo tanto a Bolsa quanto os juros, Agora câmbio. a gente pode ter um Queiroz Day, né? Tudo que for, como o governo está com essa agenda muito forte aí de melhorar investigações a respeito a propinas e tal, a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, quando a gente começar a ver investigações sobre o BNDES. Hoje saiu notícia sobre delação do Palocci envolvendo alguns bancos aqui. Isso sempre, isso sempre vai impactar, isso sempre vai ter um crash. Assim, o que é legal de pensar, né, quando você vai entrar na bolsa pela primeira vez, ou você até pode estar posicionado, né, é que você tem que estar preparado para isso acontecer de novo. Isso vai acontecer, inevitavelmente. Você precisa ter calma quando todo mundo está nervoso, né, e quando tiver a oportunidade, se aproveitar disso para comprar boas coisas a bons preços, né. Mas no final das contas, o que eu acho que é muito legal que o Bruce fala, você minimiza todos esses erros comprando coisas boas e baratas. Né? Se você comprar uma empresa boa e barata e você tem uma boa margem de segurança, ou seja, se você está comprando um negócio que já é barato, assim, ele tende a cair menos do que o restante, né? E por isso você diminui esse teu risco de perda. Mas assim, sempre vai haver o risco de ter um crash. Assim. No Brasil tem vários casos, né? E fora que quando você investe para o curto prazo, você tem muito essa coisa de eventos aleatórios que puxam ou empurram o preço da sua ação. Quando você investe no longo prazo, você diminui muito o efeito de aleatoriedades específicas e você realmente tem muito mais os fundamentos, se a ação é boa ou não, se ela é bem gerida ou não, né, Bruce? Sim. Pra mim é bem fácil. Esse ano passou a reforma da Previdência, a gente voa, não passou, a gente despenca. Tipo, simples. Muita coisa pode acontecer lá fora, mas se a gente passar a reforma da Previdência aqui, a China pode ter o maior tsunami da história na China, tipo, vai impactar a gente pouco, na verdade, porque passa um tempo, as empresas de commodity vão sofrer muito, a gente vai ter uma piora econômica, obviamente, mas depois de um tempo a economia, digamos, sara, se a gente estiver saudável internamente e a gente continua, volta a crescer, sei lá. Então esse é tipo um 2008, assim, a gente cai bastante, caímos 50% até dentro de 2008. 2009 a gente já estava voltando para o mesmo patamar da máxima de 2008. Sim. A gente pode ter a mesma coisa em 2018. Então se a gente cair por uma crise lá fora esse ano, eu acho que vai ser uma maior oportunidade de compra da vida, assim. Então pode até ser que seja difícil, lá fora começa como foi em 2008, né? Lá fora começa a piorar, a gente segura e todo mundo, não, o Brasil está muito melhor que lá fora, então o Brasil segura. O Brasil cai junto quando lá fora despenca mesmo, né? Quando o pessoal vê que a crise é séria. É óbvio que não dá para saber com antecedência, mas mais rapidamente a gente recupera. Tipo, mesmo que os Estados Unidos e o mundo inteiro ainda estavam passando por uma crise bem grave, a gente recuperou bem rapidamente, porque a nossa economia estava saudável, porque a gente estava na contramão do mundo, né? O Brasil é estranho até nisso, até anda na contramão do mundo e a gente está de novo na mesma situação. Eu acho que os casos mais emblemáticos de oportunidade de compra que a Bolsa já proporcionou aqui no Brasil são esses casos, né? Quando existe um problema de fluxo internacional, né? Então, assim, dá uma crise generalizada e aí o gringo tira o dinheiro daqui rapidamente porque precisa reduzir exposição a mercados emergentes, a Bolsa. O próprio brasileiro, né, em geral, se desespera, vende bolsa para ficar mais líquido, mais seguro e tudo mais. E isso não necessariamente impacta, né, no resultado das empresas. Então, acho que esse é um dos mais clássicos oportunidades de você comprar bolsa, é quando tem um problema de crise generalizada. E que, assim, se você for ver o real impacto, eu não estou falando que a China não tem um impacto aqui no Brasil, óbvio que tem, mas às vezes esse impacto via bolsa ele é tão exagerado, né, de que dá realmente as boas oportunidades para você entrar, pelo menos assim que eu penso, né? O Bruce, mas a Silvia está perguntando, então quais as ações para comprar com a bolsa nas alturas?
As boas e baratas, né? Então aquelas que têm resultados muito bons e resultados que provavelmente vão continuar muito bons e ao mesmo tempo negociam a múltiplos baixos. Então negociam um múltiplo de preço-lucro ou um múltiplo de EV/EBITDA, que é o que a gente usa, baixo. Tem para todos os gostos. Tem empresa de praticamente todos os setores que negociam um múltiplo bastante barato. Eu posso dar 20 exemplos aqui, mas... Dá 3 exemplos bons aí. 3 exemplos bons. Sem estatal ou com estatal? Sem estatal. Tipo, uma Locamérica que está voando o setor de aluguel de carros. Depende bastante do custo que eles pagam para comprar o carro das montadoras e do custo de capital, né, do CDI. O CDI está na mínima histórica, então para eles é maravilhoso. E as grandes estão crescendo mais ainda em cima das pequenas, o setor ainda é bastante pulverizado. Então essas empresas têm tipo anos e anos de uma avenida de crescimento aí para frente. Então o Locamérica está negociando a 9 vezes EBITDA mais ou menos agora. Então segunda boa e barata. Qual a segunda estatal. Boa e barata? Estatal. Pode falar. Sanepar, que é a companhia de saneamento do estado do Paraná. Sofreu bastante antes das eleições, porque o Ratinho e eu esqueci o nome do outro candidato a governador do Paraná estavam numa disputa de populismo e tal, falando mal das estatais, as empresas caíram. Passadas as eleições, já voltou a falar muito mais pró-mercado, né? Muito mais vamos manter as empresas, até falou em privatizar alguns negócios dentro das estatais do Paraná. Sanepar engatou uma terceira, subiu bem junto com as outras de saneamento também do Brasil, a Sabesp, que é de São Paulo, e a Copasa, que é de Minas Gerais, então as 3 subindo bem. Sanepar negocia tipo 9 vezes lucros ainda, então de graça, com uma rentabilidade super boa, crescendo super bem, o próximo resultado também vai ser muito bom. A Sabesp negocia quanto, você sabe? Putz, a Sabesp o resultado da Sabesp é mais discutível, assim, tem mais problema lá dentro, então não sei de cabeça não. Tá. Então, perguntando de Taurus, eu sei que o Ricardo falou para vender Taurus faz tempo, né? Uhum. Faz tempo, e inclusive ele já falou várias vezes nas news, né? A gente tem no nosso site www.nordresearch.com.br tem várias notinhas do Ricardo sobre Forjas Taurus, né? Que ele conhece muito mais que eu sobre a empresa, mas basicamente a empresa é ruim. O Bolsonaro já falou que vai abrir o mercado brasileiro para armas importadas, então ela vai competir com outras lá de fora, pior ainda para ela. E ela está perdendo contratos, né? Sim. Contratos com cidades, com estados, sei lá, da Polícia Civil, Polícia Militar. Eu não sei direito não, mas eu ficaria bem fora de Taurus. Até o controlador de Taurus estava vendendo muitas ações outro dia, saiu nos jornais. Então, o call era muito baseado numa melhora que não aconteceu e a ação se valorizou muito, então a decisão foi por vender, né? Então, quando você analisa uma empresa se está numa hora boa para comprar ou para vender, você endereça qual que é o seu caso de investimento. Então, olha, eu estou comprando essa empresa nesse preço, esperando que aconteça isso daqui para frente, né? E o que aconteceu que na esteira da eleição do Bolsonaro, essas ações subiram muito rápido, simplesmente com o fato de que o Bolsonaro ia ganhar as eleições, sendo que na parte operacional você não viu nenhuma mudança relevante, e por isso a decisão de venda das ações. Agora eu não vou lembrar exatamente o preço, mas tem lá no nosso site, tem várias notinhas falando sobre o porquê o Ricardo decidiu as vender. Tem bastante notinha dele no Twitter também, quem quiser seguir. É que vai ser difícil seguir o Ricardo, porque é Ricardo Schweitzer. Schweitzer, eu acho. Eu nem sei. É difícil achar. Entra no www.nordresearch.com.br, copia, dá um Ctrl+C no sobrenome dele e Ctrl+V no Twitter, e aí é mais fácil. Mas faltou a terceira. Qual que vai ser a terceira, Bruce? Fala um setor aí. Bancos. Acho que bancos tem duas opções aí. Banco é fácil, né? Itaú, o maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina. Mas Itaú tá com múltiplos baratos? Itaú negocia 12 vezes lucros, que pro nível de resultados que o banco dá é maravilhoso. Só que banco no Brasil ou banco no mundo tende a negociar a um múltiplo baixo. Tipo, eu nunca consegui entender por quê. Provavelmente é porque o banco dá crédito, então tem um risco, se tem uma crise grande, do banco sofrer com créditos podres, coisas assim.
Mas o resultado do Itaú é, digamos, 35% em crédito e 65% em seguridade de serviços, que é um negócio muito mais lucrativo, muito mais estável, muito mais maravilhoso. Então não faz muito sentido o banco negociar nesses múltiplos, enquanto os bancos lá fora, por exemplo, têm uma exposição muito maior em crédito, então os seus resultados são muito mais voláteis. Então o mercado faz uma comparação que para mim não faz nenhum sentido e negocia os bancos a um múltiplo muito barato. E tem outra, o Itaú teve, o Itaú é tão conservador que com as eleições eles pararam de fornecer tanto crédito, porque se desse PT, né, se desse PT na economia, PT no governo, PT nas eleições, PT perda total, eles poderiam ter algum problema. Então eles deram uma boa reduzida no crédito, então eles pararam de crescer durante, sei lá, os últimos trimestres, e agora com uma visibilidade muito melhor na economia eles vão voltar a crescer. Então esse múltiplo vai voltar a ser espremido. Porque assim, o preço-lucro é preço em cima e lucro embaixo. Se você aumenta o lucro embaixo, o múltiplo cai, né? Você imagina uma divisão de, sei lá. Para o mesmo preço, o múltiplo cai, né? Por mais lucro, preço igual, o múltiplo fica mais baixo, né? Então ele negocia nesse múltiplo que parece alto agora, mas na verdade quando os lucros começarem a crescer de novo, ele já não vai parecer mais tão alto. Muito bom. Então Itaú maravilhoso. A gente compra Itaú via Itaúsa. Se a PR é 11 ou 4? Sanepar 11. Pode ser qualquer uma das duas, não faz diferença. Tá. E, nossa, perguntaram da Tectoy aqui. Nossa, Tectoy. Eu não conheço Tectoy, a empresa em si, mas teria bastante cuidado. Como é que fala? Como é que é? Aquela Penny Stock? Penny Stock. Ah, deve ser. Tectoy deve ser. Se eu não me engano, tá até... Aquelas que custam... Eu acho que Tectoy quebrou, né? Eu nem sei. Tipo Bombril, assim, essas que sumiram. OGX, a OGX ficou muito famosa. O André tá falando aqui da análise de Forjas Taurus. André, essa é uma discussão legal para você ter com o Ricardo. Então eu recomendo que você siga ele no Twitter e coloque essas suas considerações para ele no Twitter. Ele já escreveu... Ele sabe bastante disso. Mas acho que tem bastante coisa nossa lá no site. Se ele procurar no nordresearch.com.br, tem lá um monte de notinhas falando sobre a empresa. Né? Para quem não conhece, assim, todo dia útil, né? A gente manda uma news, um artigo a respeito das notícias do dia, mais uma coisa importante a respeito dos investimentos. Então, como você melhorar a forma de fazer os seus investimentos. E além disso, todo dia que sai um assunto relevante a respeito de uma empresa específica, os analistas também escrevem uma notinha curta, por exemplo. Saiu sobre Comgás, né? Inclusive era uma recomendação nossa de Comgás e a Cosan fez uma oferta, então as ações subiram 20% só ontem, né? Acho que desde a recomendação subiu uns 40%, acho que foi, e a recomendação foi até menos de 4 meses, então acertou na veia. Óbvio que não se esperava, a gente não tem como saber quando uma outra empresa vai querer comprar uma empresa como a Comgás, principalmente. E aí quando eu falo a gente, na verdade, eu preciso dar crédito aos analistas, ao analista que foi o Ricardo, que deu essa recomendação. A gente gosta muito, né, desse perfil de empresa que é boa, rentável, tem uma boa lucratividade, mas também você consegue ter uma boa previsibilidade do fluxo dessa empresa, né? E Comgás era uma empresa que era ótima pagadora de dividendos. Geralmente os cases voltados para dividendos, eles são cases mais borings, né, que a gente fala. São empresas que você nunca vai ver subindo muitos por cento na bolsa, justamente porque é uma empresa mais previsível. Porque ela paga mais dividendos ao invés de reinvestir, né? Então geralmente, como ela distribui ao invés de reinvestir, o potencial de crescimento teoricamente é menor, o que sempre acontece. Sim, mas o que a grande diferença é que assim, um bom negócio sempre vai ser um bom negócio. Então, assim, você compra uma empresa que ela é super rentável, se o mercado inteiro olha, né, e eventualmente você pode ter a sorte, né, disso acontecer. De uma outra empresa enxergar aquele negócio como tão bom que faz sentido ele incorporar dentro da operação, e foi o que aconteceu, né? Então você se expõe a possibilidades de ganhar bastante dinheiro quando você compra uma empresa boa, né? Então... Cosan já era controladora da Comgás, né? Eles vão só fechar o capital da empresa.
Sim. O Otávio está perguntando assim: vocês estão comprados nas empresas que estão indicando? Essa é uma excelente pergunta, tá, Otávio? Ótima pergunta. Que tem a ver com legislação e regulamentação. A gente, a gente é regulado pela PMEC e pela CVM, né? A CVM delega à PMEC a regulamentação, a regulação, e nós não podemos comprar as ações e recomendar depois. Porque pensa, seria muito fácil, né? Eu vou lá, compro a ação e saio em todos os canais recomendando, ó, comprem tal ação, é a melhor de todos, eu fiz uma ótima análise aqui e você tem que comprar tudo que você tem mais um pouco nessa ação. Aí você vai, compra, todas as pessoas, toda a audiência que compra, sobe o preço da ação, aí eu vendo em cima de você. Então, assim... E tem muita gente que faz isso no Twitter hoje em dia, né? Muita gente. Inclusive gestor de fundo grande vai no Twitter e fala, comprei, sei lá, uma ação... Sei lá, comprei Sanepar é a melhor ação da bolsa, a ação sobe, eu vendo na sua cara. E como as pessoas físicas acabam sendo um pouco mais inocentes, né, nesse sentido, elas seriam facilmente enganadas, digamos assim, né? Então, assim, a gente não pode. E a gente segue à risca, porque a nossa ideia é ser 100% transparente e servir ao seu melhor interesse. Sim. Tá? Se a gente tivesse preocupado mais com a gente do que com você, a gente poderia facilmente replicar as operações. Outra coisa importante é assim, mas eu posso comprar, depois que eu recomendei para você, 5 dias depois, eu posso comprar. Mas se eu comprar, eu não posso te recomendar a venda se alguma coisa mudar e eu achar que é bom vender. Eu tenho que ficar sem falar sobre o ativo durante 30 dias. Ou seja, se for a hora de vender porque eles anunciaram um fato relevante, eu não vou conseguir te falar e você vai perder um bom ponto de venda. Então, de novo, eu não ajo no seu melhor interesse. E por isso que existe essa regulação, né? Que não é algo que a gente, assim, obviamente a gente gostaria de estar 100% alinhado com as nossas recomendações, mas isso é o que a legislação hoje está feita dessa maneira. Isso não se aplica, por exemplo, a fundos de investimento, então a gente pode indicar fundos de investimento e investir nos fundos de investimento. Títulos públicos também. Títulos públicos também. Então, todas as recomendações de renda fixa da casa a gente aplica na física, fundos de investimento também. Inclusive, eu vou divulgar nas próximas semanas, eu acabei de investir em todos os fundos que a gente recomenda da casa e eu vou divulgar minha carteira para todo mundo. Mas assim, infelizmente ações não dá para fazer isso, que é uma determinação ainda, né? Ainda. A gente gostaria sim de que a gente pudesse fazer isso de alguma maneira e estar 100% alinhado com as nossas recomendações. Deixa eu responder uma pergunta aqui do executivo sobre BID. BID é Banco Inter. O preço está esticado ou ela ainda tem espaço para subir? Divulga resultado amanhã. Eu teria muito cuidado com banco pequeno, porque Banco Inter se chama de banco digital, né? Nem sei quanto o banco efetivamente é digital, mas é tipo o Bitcoin, né? Ficou na moda falar, agora eu sou banco digital, então negociou um múltiplo bem elevado. Se você lembrar de todos os bancos de segunda linha que abriram capital em 2007 e 2008, a maioria deles ou fechou capital num preço muito, muito abaixo, né? Ou está na bolsa praticamente largado. Então, esses bancos conseguem crescer rapidamente dando muito crédito, coisa que o Itaú, eu acabei de falar que o Itaú parou de fazer, né? Com receio da crise piorar, e depois, se caso a economia tem algum soluço lá na frente, eles sofrem bastante. Então eu ficaria bem longe de banco pequeno. E o GJ Tavares, construção civil, MRV ou EZTEC, por quê? Eu gosto muito mais de EZTEC, MRV depende muito mais de subsídio governamental, né, via Minha Casa Minha Vida. MRV foi muito melhor na crise, até porque o mercado deles é muito mais dependente de subsídio, então foi muito melhor na crise. EZTEC foi muito pior, porque o mercado é cíclico, obviamente, eles estão voltando a lançar agora. Inclusive, ano passado lançaram quase que o topo do guidance que eles tinham, de 1 bilhão, sei lá, lançaram 800 e poucos milhões de reais em imóveis. Estão indo muito bem, estamos esperando as prévias de EZTEC, prévia operacional, que deve ser divulgado, se não essa semana, na próxima, alguma coisa assim. Mas eu gosto bastante de EZTEC, é melhor do setor de longe. Bom, a gente pode continuar esse papo amanhã, né, Bruce? Amanhã a gente vai ter uma live às 4 da tarde? 4 horas da tarde no nosso Bate-Canal. Qual é o nosso Bate-Canal?
nordresearch.com.br. Não vai ser no nosso canal do YouTube, Nord Research? Vai ser Verdade, no YouTube. No YouTube. Então amanhã a gente tem um encontro marcado às 4 da tarde no nosso canal do YouTube, Nord Research, e a gente vai falar sobre você não manda nos seus investimentos. É basicamente assim, ao invés de você quiser fazer a bolsa, tipo assim, eu tenho dinheiro agora, eu faço a bolsa cair para eu conseguir investir. Não, você espera a bolsa te dar a oportunidade, né? Assim como a renda fixa, funciona da mesma forma. E também não adianta você investir falando assim, não, eu quero amanhã ter um lucro de 30%. Não é assim, né? Quem manda é o mercado. E também não adianta você falar, eu quero comprar ações de, sei lá, uma empresa específica, Ambev. A Ambev agora não vale a pena comprar, então é melhor esperar. Talvez eles tenham um resultado pior, a ação caia. Mas o custo-benefício de comprar Ambev agora não vale a pena. Vale a pena comprar Heineken. Boa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês acompanhem a gente no bate-papo de amanhã. Muito obrigada e até semana que vem.